crianças! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um dia de aulas aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bom! Sabemos que estudar pela TV ou internet não é o mesmo que na escola. Todos nós estamos aprendendo juntos. Por isso, continue firme em seus estudos. Leia muito e realize os exercícios colocados no site ou enviados pelas escolas. Pais, lembrem-se de retirar as atividades dos nossos alunos conforme os comunicados da sua escola ou CEMEI. Com o tempo do acompanhamento do nosso programa de aulas aqui pela TV, mais o tempo utilizado fazendo as atividades, nós poderemos completar o nosso ano letivo. Além disso, tudo o que estamos vendo aqui é uma sequência. Este conteúdo será continuado lá na escola, assim que nós pudermos retornar para a sala de aula. Nossas professoras estão preparando as aulas com muito carinho e de acordo com o currículo de cada ano para enfrentarmos juntos essa pandemia. Ela não pode atrapalhar o nosso aprendizado. Fique com a gente todos os dias. Agora, pegue seu caderno, lápis e outros materiais. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a outra aula de matemática com a professora Anali. Bem, para iniciar nossa aula, vamos corrigir a nossa tarefa. Qual era a tarefa? Vamos ver aí na telinha? Então, a tarefa era para vocês pegarem a máquina de números e montar alguns números, né? A primeira lá, qual que era? Um número de 4 ordens com aqueles algarismos lá, sem repetir. Né? Então, tá lá, 7.421 e o valor do 4, que era a pergunta, né? Quanto vale o 4? Neste número, o 4 vale 400. O maior número de 5 ordens com os algarismos 3, 8, 6, 0 e 4, também sem repetir, e o valor do 8. Então, o número é 86.430 e, no caso, o 8 vale neste número 80.000. E o último, né, que era para fazer 5, um número com 5 algarismos distintos, significa que não posso repetir com aqueles algarismos ali. O 3, o 8, o 6, o 0 e o 4 e o valor de cada um deles. Bem, a resposta é 30.468 e os valores são 30.400, o 60 e o 8 na posição que eles estão ocupando. Muito bem, então a tarefa está corrigida, né? E agora a gente vai entrar na nossa aula. Vamos ver qual é o objetivo da aula de hoje? Então, o nosso objetivo é identificar padrões em sequências repetitivas e generalizar. Bem, essa é um tema, né, que talvez vocês ainda não tenham tido lá na escola nenhuma aula sobre ele. Talvez, tá? E quem teve vai relembrar com a professora e quem não teve vai aprender agora, beleza? Bem, quando a gente fala em sequência, em padrões, bem, vamos pensar na nossa vida.
A nossa vida, ela não é uma sequência de fatos que tem um certo padrão? Sim ou não? Vamos pensar na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Você aí, menino, você aí, menina, a mamãe, o papai. Como será que é a vida de vocês durante o dia, todos os dias? Levanta, toma café, faz algum dever de casa, ou no caso agora está assistindo a nossas aulas, né? Vocês do quarto e do quinto ano estão assistindo a nossas aulas, mas também tem algumas outras crianças que podem estar fazendo outras coisas, né? Então nesse período a gente faz alguma outra atividade. Depois, almoça, de tarde faz tarefa, brinca, né? De noite janta, toma banho, escova o dente e vai dormir. Então tá aí. Essa é uma rotina, né? Uma rotina diária que a gente tem. Uns têm uma rotina um pouquinho maior, né, com mais atividades para fazer, outros têm uma rotina mais simples, mas todos nós temos uma rotina. E essa rotina diária da nossa vida, ela segue um padrão. Então, o que seria padrão, professora? Padrão é aquilo que se repete continuamente, né? Então, se a gente tem um padrão na nossa rotina, a gente já tem uma ideia do que é um padrão, não é verdade? Bem, mas a professora quer mostrar para vocês agora como que a gente monta uma sequência utilizando um padrão. Mas para a gente montar uma sequência, a gente tem que saber o que faz com ela, não é verdade? Então, olha aí na telinha o que vai aparecer para vocês. Então, as sequências repetitivas. Então, tá aí, ó, né? A sequência é uma organização de elementos ou de termos. Cada um dos termos ele tem uma posição, né? Cada elemento tem uma posição e ela é continuamente repetida. Então, ou seja, ela vai embora, ela é infinita, ela não para. Ok? Então, vejam, é assim que a gente monta a sequência, ok? Mas a gente vai voltar lá para trás um pouquinho, num slide que a professora pulou, do problema que a professora trouxe hoje, da sequência de umas casinhas. Você deve ter visto aí no nosso slide, né? Vamos voltar para esse slide? Vamos lá. Então, olha lá. Tem um desafio aí que vai também trabalhar essa ideia de sequência, tá? Uma construtora fez na cidade do Sonho Feliz umas casas populares para vender para a população. As casas tinham telhados coloridos e estavam localizadas em uma sequência de acordo com a cor de cada um deles. Observe. Então, veja aí essa sequência de casinhas, olha a cor do telhado, observe bem, ok? Nós temos aí no desenho representando apenas 6 casas, mas olha os 3 pontinhos lá, ó. Ele continua. A nossa pergunta é, Dona Maria comprou a casa número 93 desta sequência de casas. Qual será a cor do telhado da casa da Dona Maria? Bem, para a gente responder essa pergunta, a gente vai usar a sequência, porque ali é uma sequência de casas. Então, vamos aprender a fazer sequências? Umas sequências que se repetem, né? Então, vamos lá. A professora trouxe alguns materiais aqui para a gente trabalhar com a ideia de sequência, tá bom? Vocês conhecem essas carinhas aqui? Conhecem? Acho que vocês já viram por aí em algum lugar essas carinhas, não viram? Essas carinhas são chamadas de emotions, né? Então, vamos ler. Nós temos algumas caretinhas aqui, os emojis. Vamos pôr essa caretinha junto com essa. Olha bem, a professora colocou esta, depois colocou esta. Agora eu vou colocar outra carinha. Presta atenção. Coloquei a outra carinha. Vou pôr mais uma. Observa bem. Observaram? Olha aqui a sequência que a professora montou. Uma carinha apaixonada, uma carinha mostrando a língua. Uma carinha apaixonada, uma carinha mostrando a língua. Viram nessa sequência que a professora montou que existe repetição? O que se repete ali? Vamos dar uma olhadinha? O que se repete? Olha bem. Será que você já descobriu o que é que está se repetindo? Ah, ótimo! Olha, então a professora colocou a primeira carinha
né, de apaixonado e a segunda de língua para fora. E aqui de novo eu repeti a primeira, né, de novo da apaixonado. Depois eu repeti a segunda. Então o que a professora montou aqui? Uma sequência repetitiva que tem um padrão. Qual é o padrão dessa sequência repetitiva? Vamos observar? Então o padrão é repetir os dois primeiros infinitas vezes. Se eu quiser continuar, qual será a próxima carinha se eu for continuar ali? Qual será a nossa próxima carinha? Naquela sequência que a gente montou. Vamos ver? A nossa próxima carinha é apaixonada, né? Por que eu sei que a próxima é essa? Por conta do padrão que eu descobri. Eu primeiro descobri o padrão e depois eu vou continuando montando essa sequência. Então, essa sequência das carinhas que a professora montou é uma sequência repetitiva de padrão de 2 em 2. Está pulando, né, de 2 em 2. Então, uma carinha, mais uma carinha, depois repete uma carinha de novo. Então, é de 2 em 2. Bem, olhando para essa sequência, será que a gente pode dizer, você tem alguma maneira de dizer para a professora qual será a 10ª carinha? Mas, professora, você só colocou 5 carinhas ali. Eu coloquei só 5 mesmos. Mas a 10ª eu não consigo achar? Consigo, né? Se eu for repetindo, eu vou achar. Então, a 10ª até seria fácil, né? A gente poderia colocar lá, desenhar várias carinhas e a gente achava a 10ª. Mas o problema é que até aqui é fácil, porque a gente pode desenhar. Mas o problema é quando a gente for achar a 100ª. Quando a gente for achar a 100ª carinha, daí a gente vai ficar desenhando 100 carinhas? Acho que não, né? Então, olha o que a professora vai mostrar para vocês. A professora vai mostrar um jeito de achar essa 100ª carinha fazendo uma operação. Então, olha aqui, a professora trouxe aqui um quadro branco, né? Esse quadro branco aqui para a gente poder escrever, para vocês poderem ajudar a professora. Então, olha lá. Eu tenho um padrão e quero descobrir a 100ª posição, aquele que está lá no 100. Eu não vou continuar desenhando nem pondo carinha ali até chegar no 100. Então, para mim achar, né? Para eu achar a 100ª posição, ou qual é o termo que vai estar lá na 100ª, ou o elemento, termo, elemento é a mesma coisa nesse sentido, nós vamos ter que fazer essa conta. Bem, se nós queremos achar a 100ª, eu vou pegar 100. Então lá, a professora vai pegar o 100. Pegou o 100, que é a 100ª que eu quero. Bem, de quanto em quanto está pulando aqui? De 2 em 2, não é? Então, de grupo de 2, assim por diante. Por quê? Porque são 2 carinhas só que eu usei. Se fosse 3 carinhas diferentes, seria de 3 em 3. Se fosse 4, seria de 4 em 4. Mas eu peguei só de 2 em 2. Então, o que a professora vai fazer? Eu vou fazer uma conta, uma divisão. Eu vou descobrir quantos grupos de 2 em 2 eu vou ter lá no 100. Então, a professora vai fazer a divisão aqui, ó. Dividir por 2. Na divisão por 2, a professora armou assim, a divisão por 2. Então, eu vou fazer agora aqui para vocês verem. Quando a gente vai dividir por 2, o que a gente faz? A gente pega e pensa já na metade, né? 100 na metade de 100 é fácil, é 50. Então, não preciso ficar fazendo toda aquela conta armada de pegar aqui, pegar ali, descobrir na tabuada se tá ou não tá. Por quê? Porque a minha cabecinha já sabe que metade de 100 é 50. Então, eu vou colocar direto aqui, ó, 50 e não sobra nada. Verdade, ó? 50 e não sobrou nada. Bem, aonde que está o segredo aqui da nossa sequência? Está exatamente aqui, ó. Neste rapazinho aqui. Quem é esse rapazinho ali na nossa conta? É o resto da divisão. Nesse caso, esse número aqui, não, essa conta, né, não sobrou resto, deu exata. Se essa conta deu exata, significa que é o segundo elemento aqui, ó. Por quê? Porque ele completou aqui, ó, o 100º, aqui, esse seria o 99º e esse seria o 100º. Por quê? Porque a nossa conta deu uma conta exata. Então, o resto daquela conta me diz que eu tenho grupos
inteiros de 2 em 2. Se eu tenho grupos de inteiros de 2 em 2, o último elemento é esse, não vai sobrar nada. Mas, professora, e se fosse a 100ª posição? Então, vamos lá. Se fosse a 100ª posição, vou apagar aqui para mostrar para vocês o que acontece. Então, a 100ª posição é 101, não é 101, o número 101º? Então, lá, ó, 101. Eu vou dividir ainda por 2 em 2. Bem, eu já sei que a metade de 100 é 50. Então, aqui de novo, 50. Só que agora, 50, 2 vezes 50 é 100. 100 para chegar no 101 vai sobrar 1. Olha lá, essa é a nossa operação, né? 101 divididos por 2, sobra 1 e dá 50. Bem, esse rapazinho aqui, ó, o 1 que sobrou, né? Então aqui, ó, o 1, é para ele que eu vou olhar. Bem, se é para ele que eu vou olhar e sobrou 1, significa o quê? Significa que o próximo elemento é o primeiro do nosso padrão básico, né? Que o padrão básico nosso aqui é de esses dois aqui, ó. E é eles que estão se repetindo. Então, na nossa operação, sobrou 1. Se sobrou 1, significa que é o primeiro elemento. Então, olha aqui, ó. Seria o 99, o 100, o 101. Seria essa carinha aqui, ok? Se seria essa carinha, ela é a carinha apaixonada. É a primeira da nossa sequência, né, que a gente aprendeu. Então, veja, o que a gente fez aqui? A gente teve que fazer uma operação para achar grupos de tantos em tantos. O resto é que vai me dar a ordem do elemento para eu descobrir qual é aquele elemento que eu quero saber, aquele termo dessa sequência. Fechou? Entenderam? Bem, a gente vai poder fazer outras sequências, por exemplo, né? A professora vai pegar aqui, vai deixar essas carinhas ali, vamos pegar outras aqui. Eu posso repetir números, professora? Posso. Posso fazer uma sequência com números repetidos. 3, 2, 3, 2, e aqui, assim sucessivamente. Eu vou repetindo. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 e assim sucessivamente. Quando eu repito 3, 2, 3, 2 sucessivamente, eu vou ter também um padrão. Qual é o padrão dessa nova sequência? De 2 em 2 de novo, né? Só que agora eu usei números, né? Então, existe uma regrinha. Sempre de 2 em 2, eu vou colocando os números e repetindo eles aqui na nossa sequência. Essa primeira sequência e essa segunda sequência, né, as duas sequências que a professora fez, elas têm o mesmo padrão, ou seja, de 2 em 2, né? Só que aqui a gente usou figuras e aqui a gente usou números, né? Então, quando a gente faz a sequência repetitiva de 2 em 2, a gente sabe que o padrão é repetição de 2 em 2. Essa é uma regra, né? Uma regra que tem para nossa sequência, essas duas pelo menos. Fechou? Bem, então vamos ver aí na telinha algumas atividades, alguns exercícios para a gente fazer? Vamos ver? Aí, ó, nós temos 4 sequências. Eu quero que você observe bem, porque a gente vai aprender a fazer uma leitura dessa sequência, tá bom? Veja ali aquela primeira sequência da bruxinha. Tem quantas bruxinhas ali? 2, né? Ó, 2 repetidas, porque temos a primeira, a segunda, a primeira, a segunda, a primeira, a segunda, sempre repetida. Olha lá. A primeira a gente vai chamar de A, tá bom? Então lá, letra A. A segunda, de B. Então, se a primeira é a segunda é B, quais serão as outras? Vamos ver? A, B, A. Então, aqui a gente fez uma leitura, a leitura do padrão da sequência. A, B, A. Se eu fosse continuar, eu teria que colocar a bruxinha que representa a letra B, porque é ela que vai continuar a minha sequência. Veja a segunda sequência agora. Observem bem essa sequência. Vamos dar letras também, tá? Vamos usar letras para fazer essa leitura
dessa segunda sequência que está aí do lado. Vamos chamar a letra A de primeira. Se eu tenho uma bola igual à primeira, significa que eu tenho o quê? 2 As, porque eu chamei a bola de A. Então, eu tenho 2 vezes o A. E na sequência, o que eu tenho? B e B. Por que B e B, professora? Porque a imagem é igual, olha ali, ó. Existe um monstrinho ali, né? Os dois são iguais, então é B com B. E a próxima? Ah, agora a próxima é uma C. Por que a letrinha C? Porque essa imagem, esse desenho, né, é um elemento diferente dos outros dois que a gente tinha colocado anteriormente, que era a bola e o monstrinho, né? Então agora a gente tem um C. E na sequência, como que ficou? E vamos lá? Isso. Olha lá. Então ficou A, B, B, C. A, B, B, C. Essa é a leitura do nosso padrão. E se a gente fosse continuar, iria voltar para a bola. Vamos ver na sequência 3. Leia lá. A, a segunda. B, a terceira, C. E a outra, C de novo. Por quê? Olha lá como o C com o C se parecem naquele empilhamento. Se eles se parecem, eu tenho que repetir o C. E o próximo? O A. Muito bem. Então, A, B, C, C, A. Vamos continuar a sequência? Na próxima? Vamos lá, a leitura. A, B, A de novo, porque repetiu o elemento que era chamado de A. C, C, A, B, A, C, C. Muito bem. Viu como é fácil fazer a leitura? Quando a gente coloca um padrão e coloca uma letrinha ali, a gente consegue ler e descobrir o padrão mais rápido, não é verdade? Então essas sequências são sequências repetitivas que têm alguns padrões e eles eram diferentes, né? Vocês viram ali que tinha de 2 em 2, de 4 em 4, de 5 em 5. Então os padrões podem se reorganizar e nem sempre são só de 2 em 2, como a professora fez aqui com vocês, né? Na nossa lousa aqui do lado. Bem, mas vamos ver mais um exemplo? Na telinha. Olha lá, nós temos as carinhas. Olha que já está escrito ali embaixo a ordem do padrão, né? Então, a gente já tem a leitura pronta. Olhem bem a sequência e me digam qual será o próximo elemento. Conseguiu? Qual é? Muito bem, é a carinha apaixonada, né? Então, ótimo aí. Viu como a gente consegue descobrir os próximos elementos olhando para o padrão? Então, é assim que funciona, né? Ali a gente fez um exercício, né, com algumas figuras, mas como eu falei, pode ser também números, né? Muito bem. E agora, será que a gente consegue continuar fazendo mais alguns exercícios? Vamos lá. Olha bem para esse padrão ali. Qual é a resposta da sequência que continua? Qual é os próximos elementos dessa sequência? Vamos ver? Isso, lá, ó, né? A sequência da banana e da flor. Os próximos elementos serão a flor e a banana. Continuamos? E agora? Olha que aí tem um pouquinho mais de coisas, de elementos, né? Os termos ali são um pouquinho mais difíceis que a primeira. Qual será a continuidade dessa sequência? Olha bem para não confundir. Deu? Conseguiu? Qual é? Vamos ver? Muito bem, que você conseguiu descobrir qual era, né, a sequência, a continuação daquela sequência, ok? Bem, vocês viram então aqui algumas sequências que a professora repetiu, né, algumas repetitivas, vimos aí uns exercícios na telinha, mas a gente quer resolver um problema agora. Vamos lá resolver um problema que vai envolver sequência antes da gente pegar o nosso desafio. Vamos lá? Então, olha lá, nós temos lá o Pedrinho, ele está brincando de gira-gira com o próprio corpo dele. E em cada movimento, ele conta uma posição na sequência que está percorrendo em seus giros. Em que posição ele estará em 13 movimentos, considerando a posição inicial dele, tá? Então, aquela primeira posição ali a gente tem que considerar, não dá para pular. Então, pensa aí com a professora, qual será a posição 13?
Na hora que ele tiver feito 13 movimentos, ele vai estar em qual posição? Na 13ª, ótimo. Então, qual é a posição dele? Ele vai ficar de frente, de trás, de costas, do lado direito, do lado esquerdo, aonde? Como que vai ficar? Vamos ver? Então, lá está uma sequência, olha lá, a primeira sequência é a do padrão, né? A gente repetiu o padrão, porque o padrão era de frente, de lado, de trás, do outro lado. Daí ele começou de novo, ó, de frente, de lado, de trás, do outro lado. E agora a próxima, repetiu o padrão de novo. De frente, de lado, de trás, de outro lado. Quanto deu aí já? Conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na sequência, 12 termos. Então lá. E o 13º, qual será? Vamos ver? Aí a posição de frente, né? A 13ª posição do Pedrinho. Continuando, vamos lá para frente agora. Vamos lá. Pedrinho, então, tá lá, ó. Eu quero saber agora a 30ª, né? A posição que ele vai estar na 30ª vez que ele movimentar o corpo, também considerando a primeira. Será que a gente consegue ficar desenhando, desenhando, desenhando? Nossa, vai demorar demais essa de ficar desenhando, desenhando, desenhando. Então, agora a gente vai fazer aquela conta que a professora ensinou. Vamos pegar o 30 e dividir por 4. Por que por 4? Porque o padrão mínimo é de 4 em 4. A gente já descobriu lá, ó. Uma posição, 2, 3, 4. Depois ele repete de novo a primeira. Então, é de 4 em 4. Quanto que é 30 dividido por 4? Dá? Isso, dá 7. 7 vezes 4 é igual a quanto? 28. Então, 28 para chegar no 30, faltam 2. E o que o 2 significa aí para nós? Lembra o que o 2 significa? O 2 significa que, após os 30 movimentos, ele vai estar na posição correspondente ao segundo elemento do padrão mínimo. Qual é o segundo elemento do padrão mínimo? Onde ele está? Vamos ver? Olha ele aí. Então, o Pedrinho, após dar 30 giros, ele vai parar nessa posição de lado aí, ó, que vale ao segundo elemento do nosso padrão mínimo. Viram como é simples? Não é difícil, né? E a gente pode consolidar essa ideia por uma escrita. A gente tem que aprender também a escrever em matemática. Escrever o quê, professora? As nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos raciocínios. Porque quando a gente escreve, o nosso cérebro processa melhor e pode guardar com facilidade. Então, vamos ver agora como que vai ficar o registro por escrito dessa nossa atividade? Vamos lá? Então, olha lá. Para saber a enésima posição de uma sequência repetitiva, basta dividir essa posição, que a gente quer saber, né, pelo seu padrão mínimo. Exemplo, a 10ª posição da sequência de um padrão de 3 em 3 ficará como? Eu vou pegar o 10, eu vou dividir por 3 e vou encontrar 3. Ainda vai restar 1. Opa, é esse 1 aí que vai me dar a posição que eu quero saber. Então, nesse caso, né, de 3 em 3, a 10ª posição vai me indicar o primeiro elemento que está naquele meu padrão mínimo, né? Então, esta enésima posição é dada pelo resto da divisão. Assim, quando a divisão for exata, significa que teremos o último termo do padrão mínimo. Se tivermos resto 1, significa que é o próximo elemento, na posição seguinte é o próximo elemento e assim sucessivamente. Então, vejam, é o resto que vai me dar a ideia do padrão da posição, né? Dentro do padrão vai me dar a posição, aquele resto, ok? Beleza? Bem, agora vamos voltar ao nosso desafio, que a gente já está quase chegando na nossa aula, terminando, né? Quase terminando lá, não chegamos ainda no final. Vamos lá ver qual que é o nosso desafio? Então lá, o nosso desafio era, né, aquela situação aí da casa da Dona Maria. Ela comprou a casa número 93. Qual é a cor do telhado da Dona Maria? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 93 e vai fazer o que com o 93? Isso, dividir por 4.
A divisão por 4 vai me dar qual resposta? Vamos ver? Vamos pegar o 9, dividir por 4, vamos encontrar 2. 2 vezes 4 é 8, 8 tirando de 9 sobra 1. Abaixamos o 3 e agora temos 13. 13 divididos por 4 vai dar 3, 3 vezes 4 é 12. Eu vou retirar 12 de 13 e vou encontrar resto 1. Então, qual é a cor do telhado da casa da Dona Maria? Se restou o número 1, significa que é a primeira posição. Então, a cor do telhado da casa da Dona Maria é amarela, né? É amarela a cor por quê? Porque restou 1. E o primeiro elemento do padrão é o 1, né? A casa de cor amarela. O telhado, né? De casa de cor amarela no telhado. Muito bem. Então, vocês viram como não é difícil da gente resolver sequências repetitivas? Ótimo! Será que a gente conseguiu, aprender o que a gente se propôs hoje? Qual que era o nosso objetivo lá no começo da aula? Vocês lembram qual que era? Não lembram? Vamos ver? Então, identificar padrões em sequências repetitivas e generalizar. Bem, se a gente está generalizando, significa o quê? Que a gente encontrou o padrão e pode encontrar qualquer elemento daquela sequência, não é verdade? Então, a gente vai ver agora aí umas nuvenzinhas para fechar o nosso pensamento aqui, tá bom? Olha lá. Então, para a gente desenvolver o nosso pensamento algébrico, né, que trabalha com a ideia de sequências, a gente vai precisar, primeiro, observar, identificar depois, identificar o quê? Identificar o padrão. Depois de identificar o padrão, a gente generaliza, a gente acha qualquer um dos termos daquela sequência. E por último, a gente deduz. Deduz que aquele enésimo termo, aquele enésimo elemento da minha sequência é esse. Então, a gente conseguiu, não conseguiu? Resolveu? A gente conseguiu atingir o nosso objetivo da aula de hoje, aprendendo sequências e generalizando. Não é verdade? Bem, a tarefa dessa nossa aula está lá no site. Vocês vão poder aprender um pouquinho mais resolvendo as questões que a professora deixou para vocês e na próxima aula a gente volta corrigindo, ok? Então, ó, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa, usem máscara e estudem bastante, que a gente vai se ver na próxima aula. Até! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Simone e nós vamos hoje para mais uma aula de língua portuguesa para 4º e 5º anos. Fique em casa, lave suas mãos com água e sabão e, se precisar sair, use máscara. Para esta aula você vai precisar de caderno, lápis, borracha e caneta. Lembre-se de anotar o dia de hoje, o seu nome completo e o componente curricular língua portuguesa. Não esqueça, o dia é 29 de maio de 2020 e o seu nome completo deve ser escrito com letra maiúscula, o nome e o sobrenome. Caprichem na letra e façam as atividades com muita atenção. Os objetivos de hoje são ler textos silenciosamente, organizar o texto em unidades de sentido, dividindo ele em parágrafos, identificar a função da leitura e usar adequadamente na escrita o ponto final, ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Vamos lá? Eu havia deixado na última aula para vocês uma tarefa. E eu recebi tantos textos, que eu fiquei impressionada. Os textos estavam maravilhosos. Ó, parabéns para vocês. Mas eu só poderia escolher um. E eu escolhi o texto do aluno Felipe. Vamos ver o que ele escreveu?
O Felipe teve umas ideias muito interessantes. Deem uma olhadinha. Ah, não esqueçam de ter o seu texto em mãos também. Vamos ler juntos o texto do aluno Felipe? Autobiografia. Olha que lindo o Felipe! O Felipe colocou um desenho e ilustrou muito bem o seu rostinho. Eu me chamo Felipe Camargo dos Santos. Nasci no dia 27 de abril de 2010 em Ponta Grossa, no Paraná. Minha família era formada por 3 pessoas. Eu, minha mãe, Clarice, e meu irmão mais novo, Eduardo. Sempre fui uma pessoa muito alegre. Me casei quando tinha 27 anos. Eu e minha esposa tivemos 2 filhas, a Ana e a Madalena. Durante a minha infância, eu estudei na Escola Municipal Jorge Deschamps, onde fiz muitos amigos. Era com eles que eu jogava videogame todas as tardes. Essa era a minha diversão predileta. Um dia eu mudei de escola. Fui para o Colégio Regente Feijó. Lá eu concluí o ensino fundamental e o ensino médio. Fui para a universidade e me formei em medicina. Trabalhei como médico plantonista no pronto-socorro municipal. Lá eu vi muitas pessoas morrerem e decidi que eu precisava continuar estudando, pois muitas doenças novas continuavam surgindo. Minha principal contribuição para a medicina foi a descoberta do remédio para combater o coronavírus, ocasionada pelo Covid-38, um vírus que ocasionou a morte de milhares de pessoas no ano de 2038. Agora, trabalho como médico diretor do Hospital Regional e estou me dedicando em pesquisas na busca por tratamentos para a cura do câncer. Ponta Grossa, 29 de maio de 2040. Olha só o texto do Felipe. O Felipe escreveu um texto muito interessante e ele usou as informações que nós tínhamos pedido na aula anterior. No primeiro parágrafo, ele deveria usar as informações a respeito da vida pessoal. Será que ele fez isso? Olha só, eu me chamo Felipe Camargo dos Santos, nasci no dia 27 de abril de 2010 em Ponta Grossa, no Paraná. Minha família era formada por 3 pessoas, eu, minha irmã Clarice e meu irmão mais novo, Eduardo. Sempre fui uma pessoa muito alegre. Me casei quando tinha 27 anos. Eu e minha esposa tivemos 2 filhas, a Ana e a Madalena. Então, a unidade de sentido nesse texto são o quê? As informações a respeito da vida pessoal desse aluno. Nós vamos verificar no primeiro parágrafo o que havia faltado no texto do Felipe. Vamos dar uma olhadinha. Está aqui. O Felipe fez um texto maravilhoso. Ele está de parabéns. Mas sempre tem alguma coisinha que nós precisamos melhorar no nosso texto. Ainda mais quando a gente escreve um dia e já vai ver no outro, ou 2 dias depois. Sempre a gente tem uma ideia diferente ou tem algumas coisinhas que podemos melhorar. Então nós vamos poder melhorar este texto e também você aí em casa vai melhorar o seu texto. Vai olhar o que está faltando e vai complementar o seu texto. Aqui estávamos sem o espaço do parágrafo. Olha só. Agora nós já temos a unidade de sentido aqui. É quando ele fala da sua infância, do seu nascimento, né? Ou melhor, do seu nascimento e da sua vida. Aí, já começou uma outra unidade de sentido. Durante a minha infância, eu estudei na Escola Municipal Jorge Deschamps, onde fiz muitos amigos. Era com eles que jogava videogame todas as tardes. Essa era a minha diversão predileta. Um dia eu mudei de escola, fui para o Colégio Regente Feijó. Lá eu concluí o ensino fundamental e o ensino médio. Fui para a universidade e me formei em medicina. Opa! Aqui já começamos a falar sobre um outro assunto, porém continuamos no mesmo parágrafo. Será que deve ser assim?
Olha só, a unidade de sentido já mudou. A primeira era informações a respeito da vida pessoal. Agora são informações sobre a formação. Então, as informações sobre a formação dizem onde que ele estudou e as coisas que ele fazia com os amiguinhos que estudavam com ele nessa escola. E depois, o que ele fez, onde que ele cursou o ensino médio, quando que ele foi para a universidade. Já é outra unidade de sentido. Então, nós devemos acrescentar um espaço de parágrafo. Voltando no texto, acrescentamos um espaço de parágrafo e mudamos esta unidade de sentido para cá. Assim, o nosso texto está ficando mais bonito, ou seja, o texto do Felipe, né? Trabalhei como médico plantonista no pronto-socorro municipal. Lá eu vi muitas pessoas morrerem e decidi que eu precisava continuar estudando, pois muitas doenças novas continuavam surgindo. Aqui nós temos outra unidade de sentido. A vida profissional. Porém, ela continua no mesmo parágrafo. Será? Olha só, já está ficando ainda mais bonito. Com outra unidade de sentido, nós vamos colocar um novo espaço de parágrafo. Não esqueçam, quando iniciamos um novo parágrafo, iniciamos também com letra maiúscula. E agora? Minha principal contribuição para a medicina foi a descoberta do remédio para combater o coronavírus, ocasionada pelo Covid-38, em um vírus que ocasionou a morte de milhares de pessoas no ano de 2038. Outra unidade de sentido. Qual é a unidade de sentido aqui? É o principal acontecimento. O principal acontecimento, ele também deve vir num novo parágrafo. Agora, esse texto está cada vez mais bonito. Vamos ver o que acontece no final. Agora, trabalho como médico, diretor do hospital regional, e estou me dedicando em pesquisas na busca por tratamentos para a cura do câncer. Outra unidade de sentido. Será que é correto deixar assim? Vamos ver. O acontecimento mais recente. Esse é o acontecimento mais recente da autobiografia do Felipe. Então, nós devemos colocar num outro parágrafo. Olha só como esse texto agora está muito mais bonito. Agora, trabalho como médico diretor no hospital regional e estou me dedicando em pesquisas na busca por tratamentos para a cura do câncer. Quantos parágrafos será que contém o texto do Felipe? 1, 2, 3, 4, 5. Ele contemplou 5 unidades de sentido. E mais uma coisa, o Felipe não esqueceu de colocar a data, lembrando que a proposta era que vocês imaginassem estando 20 anos mais velhos. Produzir texto biográfico, organizando em parágrafos, foi um dos objetivos da nossa aula hoje. Identificar e reproduzir a sequência dos fatos. Será que nós conseguimos identificar a sequência dos fatos lá no texto do Felipe? Utilizando expressões que marquem a passagem do tempo, antes, depois, ontem, hoje, amanhã e antigamente. Vamos verificar? Será que o Felipe soube usar? Pois é, ele usou. 27 de abril de 2010, sempre, durante. Mas aqui o Felipe usou a expressão um dia eu mudei. Como será que ficaria mais interessante no nosso texto, ao invés de usarmos um dia eu mudei? Substituindo por mais tarde. Mais tarde mudei de escola. Aí nós estaremos usando sim uma expressão. E agora? Fui para a universidade? Como assim fui para a universidade?
nós podemos melhorar e usar uma expressão para tornar esse texto ainda melhor. No ano de 2007, localizar o tempo que foi para a universidade. No ano de 2017, ingressei na universidade e 6 anos depois me formei em medicina. Quando ele fala, ou melhor, quando nós alteramos para 6 anos depois, significa que nós demos um prazo para esse acontecimento. Ou seja, ele entrou na universidade em 2017 e 6 anos depois ele se formou em medicina. Olha só, Felipe era bem estudioso, né? Trabalhei como médico plantonista. Trabalhei como médico plantonista? Qual expressão poderia substituir a palavra trabalhei? Em seguida trabalhei. Muito bem. Em seguida é uma expressão de marcação de tempo. Então, em seguida trabalhei vai combinar muito mais com o nosso texto. Depois, um vírus que ocasionou a morte de milhares de pessoas no ano de 2038. Então, aqui nós temos mais uma expressão que marca o tempo. Agora, qual palavra será que nós poderíamos usar ao invés de agora? Atualmente trabalho, mas já foi usado a palavra trabalhei. E se eu usar trabalho, vai repetir de novo. Como eu poderia colocar atualmente atuo? Será? Atualmente atuo? Vamos ver. Atualmente trabalho como médico, diretor do Hospital Regional e estou me dedicando em pesquisas na busca por tratamentos para a cura do câncer. Mas já tem, trabalhei e já tem trabalho. E agora? Eu posso substituir o trabalhei por em seguida, ou melhor, por atuei. Em seguida, atuei como médico plantonista. Ficou muito melhor o texto agora, né? Agora você vai observar o seu texto e vai ver se lá no seu texto você também usou expressões para marcar o tempo. Será que o Felipe usou sinais de pontuação lá no seu texto? Dá uma olhadinha. Ele usou sim. E você, usou no seu texto? Você já conferiu se o seu texto tem todas as unidades de sentido propostas na tarefa? Você já conferiu se o seu texto apresenta as expressões de marcação do tempo? Então você vai ter um tempo para isso. Após a nossa aula, você vai novamente pegar o seu texto, vai ler o seu texto novamente e vai reescrevê-lo, adequando aquilo que ainda não tem, colocando parágrafos se necessário, ou seja, as unidades de sentido, também usando expressões de marcação de tempo. E agora vamos voltar para a pontuação. Vamos relembrar alguns sinais de pontuação? Que sinal é esse? Que sinal é esse? E esse? Vamos ver? Esse é o ponto final. Ele é utilizado para indicar uma pausa máxima de uma voz no enunciado. Como o próprio nome diz, ele é usado para marcar o fim de uma sentença. Terminamos uma fala, terminamos uma frase, acrescentamos o quê? O ponto final. Utilizado também em abreviaturas, prestem atenção. Lá no livro O Caso do Bolinho, o bolinho saiu rolando. Eu apenas falei, o bolinho saiu rolando. Olha só, Senhor Lobo e Senhora Raposa. São abreviaturas, então pedem o ponto final. O bolinho saiu rolando, ponto final. Senhor Lobo, Senhor, é uma abreviatura, então também usa o ponto final. Senhora Raposa, no Senhora também é uma abreviatura, então também usa o ponto final. E o ponto de interrogação? Quando será que eu uso?
Ele é utilizado para marcar uma pergunta, expressar uma dúvida ou um questionamento. Bolinho, bolinho, para onde você vai rolando? É uma pergunta. Bolinho, bolinho, para onde você vai rolando? Eu então uso o ponto de interrogação. Agora o ponto de exclamação. É um sinal de entonação exclamativa. Deve ser utilizado como expressão de entusiasmo, espanto, dor, surpresa, para expressar um desejo ou uma ordem. O bolinho pulou no focinho da raposa e a raposa nhoque. Vamos ler novamente? O bolinho pulou no focinho da raposa e a raposa nhoque. Olha só, nós usamos o ponto de exclamação, porque é um momento de espanto. E agora nós vamos participar de um jogo. É chamado jogo da pontuação. Você também pode realizar esse jogo com sua família. Você pode produzir esse jogo em casa. Eu já vou explicar como. Para você produzir esse jogo em casa, você vai fazer fichinhas com frases. São 5 frases, usando cada ponto apresentado aqui na aula hoje. Então, 5 frases usando o ponto de interrogação, 5 frases usando o ponto final e 5 frases usando o ponto de exclamação. Então, agora eu vou chamar a minha amiga Elisângela e nós iremos brincar com esse jogo bem interessante. Elisângela, tudo bem? Tudo bem, professora. Elisângela, eu quero que você pegue para mim 4 fichas. Escolha 4 fichas. 1, 2, 3, 4. A Elisângela escolheu as 4 fichas, mas ela não ficou olhando as fichinhas. Eu também. Vou até fechar meus olhos aqui e vou escolher 4 fichas para mim. Confiar na sorte. Bem isso. Ai, eu tenho muita sorte. Agora eu vou organizar essas fichas e vou deixá-las aqui do ladinho como um baralhinho, prontinho para comprar. E agora? Quem começa? Elisângela, você vai começar agora rodando a roleta. Ela vai girar a roleta. Vamos lá! Para. Parou. Não, parou. Não, parou. Ponto de Parou! exclamação. Olha lá, o ponto de exclamação. Elisângela, você tem em suas mãos uma frase que deveria ter o ponto de exclamação? Tem. Ufa! Quase que você não conseguiu. Parabéns! Então, um ponto já para Elisângela. Agora é minha vez. Ai, meu Deus! E se eu errar? E se eu errar? E se eu errar? Para. Parou! Também. Ponto de exclamação também. Deixa eu ver. Nossa! Não tem. Eu tenho. Que susto! É uma frase exclamativa. É uma frase exclamativa. Então, vou colocar aqui também. Agora é vez. sua vez. Quase. Interrogação. Ponto de interrogação. Eu tenho. Vamos ver se está correto. Será que vou conseguir?
É uma frase, é uma pergunta. É uma pergunta, é uma frase interrogativa. Parabéns, Elisângela. Agora é com minha vez, sorte. minha vez, minha vez. Ai, 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 ai. Tomara que eu tenha, tomara que eu tenha, tomara que eu tenha. Ah, Interrogação parou também. no ponto de interrogação. E agora? Eu não tenho. Tem que comprar. Eu vou ter que comprar e assim eu vou ficar com mais fichas e vou acabar perdendo o jogo. Ih, não tô com tanta sorte hoje não. Não é o ponto de interrogação. Então vou ter que comprar de novo. Não acredito. Também não é o ponto de interrogação. Eu não acredito. Ai, também não é o ponto de interrogação. Ai, E você ai, ainda ai. falou que estava com sorte. Ai, ai, ai. Pois é, pelo visto não tô com muita sorte, não. Ahá! Como você se chama? Aqui é o ponto de interrogação. Então agora eu acertei, agora eu consegui. Agora é sua vez. Ai, eu já estou perdendo. Para. Ponto D, ponto D, ponto D, ponto... Ai, Ponto de interrogação. eu não tenho. Ai, agora. Você tem? Não, Ah, uhul. vou ter que comprar. Ah, na primeira. Será que vai chover? É uma pergunta. Ponto de interrogação. Ai, 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 ai. Eu estou perdendo. Para. Ponto D, exclamação. Uhul! Posso colocar 3? Não, é um de cada vez. Ah, só? Uhum. Então eu tenho aqui. Que fome! Posso jogar mais uma vez? Pode, aham. Eu só tenho 2. Você está ganhando, eu tenho 5. Não tem. Mas e agora? Hum, É ponto final. ficou do meio. Jogue de novo. Gira a roleta. Gira. Ai, ai. Parou! De novo. Ponto de interrogação. Não tenho. Compra. Ah, comprei. Mas eu não acredito. Quando teremos aula novamente? Ponto de interrogação. É uma pergunta. E a Elisângela está ganhando o jogo. Ela está com 2 fichas. E eu estou perdendo o jogo. Estou com 5 fichas. Então, vocês podem jogar esse mesmo jogo com a sua família. Construa esse jogo com a sua família. Faça 5 fichinhas para cada ponto, ou seja, 5 frases de cada ponto. Aí você pode se divertir muito com sua família. Então, Elisângela, você tem somente 2 fichas, né? Uhum. Eu estou com 5. Você está ganhando. Mas nós vamos continuar esse jogo num outro momento. Tá bom. Aí eu quero ver quem é que vai ganhar. Vai ser eu de novo. Então, Elisângela, muito obrigada por vir aqui participar desse jogo comigo. E parabéns, né? Você está ganhando. Obrigada, foi muito divertido. Ai, que bom que você gostou. E agora é com você. Leia o texto que está nas atividades complementares e coloque a pontuação necessária. Lá nas atividades complementares terá um texto. E esse texto você deverá ler e deverá completar com os pontos necessários. Ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação, que foram os pontos trabalhados na aula de hoje. E agora é a hora da história.
história. Leia para mim. Nós vamos relembrar um pouquinho a história que nós iniciamos na aula anterior, O Pequeno Polegar, que era o reconto de Sâmia Rios, a partir do conto original dos irmãos Grimm. Nós tínhamos parado a história onde as crianças chegavam na casa novamente depois de serem abandonados pelos pais pela segunda vez. E agora? As crianças encontraram uma linda casa. Como a luz estava acesa, elas bateram na porta. Uma mulher atendeu e o pequeno Polegar disse a ela: "Olá, senhora! Eu e meus irmãos estamos perdidos e temos fome. A senhora pode nos ajudar?" A mulher olhou para as crianças e teve pena. "Entrem, vou lhes dar alguma coisa para comer, mas não façam barulho, porque esta casa pertence a um gigante que detesta crianças. Se ele suspeitar que vocês estão aqui, vai querer devorá-los." As crianças tomaram uma sopa bem quentinha que a mulher lhes ofereceu. Depois, ela as levou para um quarto. Lá havia uma cama enorme, onde todas elas se deitaram e dormiram. No dia seguinte, o pequeno Polegar ouviu o gigante dizer à mulher: "Estou sentindo cheiro de criança. Traga-me a bota de 7 léguas, mulher, porque vou encontrá-las onde estiverem e não devem estar longe daqui." Como era muito esperto, o pequeno Polegar seguiu o gigante, enquanto seus irmãos continuavam dormindo. Após calçar a bota de 7 léguas, o gigante andou em volta da casa e procurou por todo o bosque. Depois de algum tempo, ele ficou cansado, deitou-se debaixo de uma árvore e adormeceu. O pequeno Polegar aproveitou e se aproximou dele cuidadosamente. Tirou as botas do gigante e calçou-as. As botas eram mágicas e se ajustaram perfeitamente aos seus pés pequenos. Então, o pequeno Polegar voltou à casa do gigante para pegar seus irmãos. "Venham, vamos embora antes que o gigante acorde. As botas mágicas levaram as crianças de volta para a casa dos seus pais." Graças às botas do gigante, o esperto menino conseguiu o emprego de mensageiro do rei e sua família ficou muito rica. Nunca mais eles passaram fome e viveram felizes por muitos e muitos anos. Então essa foi mais uma história do momento Leia para mim. Os nossos ancestrais costumavam reunir-se em volta do fogo para ouvir e contar histórias. Esse delicioso hábito tem se perpetuado através dos séculos pela tradição oral. Alguns pesquisadores e estudiosos transcreveram essas histórias para deleite de várias gerações. Chegamos ao fim de mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Tchau, meus amores. Se cuidem. Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, alunos do 4º e do 5º ano. Vamos continuar a nossa aula de ontem? Então, para nós continuarmos a nossa aula de ontem, vocês têm que estar o quê? Sempre com um lápis e um caderno na mão. Vamos lá conferir as anotações de ontem. Vocês fizeram anotação do quê? Muito bem, da tarefa. Então, hoje a gente vai ter uma experiência que vocês vão participar. Para essa aula, como sempre em toda aula de ciências da natureza, nós vamos lembrar o quê? Isso, os 3 conceitos básicos. Vamos lá? Conhecimento, experiências e investigação. Conhecimento, vocês vão adquirindo com o passar do tempo. Experiência, nós podemos fazer ela fazendo misturas, modificações. E a investigação é tudo aquilo que vocês estão anotando e vocês estão fazendo um processo de investigação. Vocês estão investigando as relações que tem no estudo de ciências na natureza.
Vamos continuar a nossa aula para relembrar um pouquinho a aula de ontem? O que nós estudamos ontem? Muito bem, quarto ano, o efeito estufa. Isso, quinto, é um efeito natural. Quarto ano, mantém o equilíbrio térmico no planeta. Quinto ano, é fundamental para a vida na Terra. Vamos lembrar um pouquinho, lembra daquele slide de ontem que tinha o espaço? Vamos relembrar esse efeito estufa naquele slide? Olha o slide de ontem. Observe bem esse slide e faça as suas anotações. Aqui nós temos a Terra, a atmosfera, que está o quê? Em branco apenas, um modo assim para que vocês saibam a limitação da atmosfera, mas ela não é nessa cor, não é? É a professora que colocou no slide. E também o espaço e o Sol, né? Então vamos relembrar o que todos isso aqui tem nesse conjunto. O efeito estufa, ele acontece da seguinte maneira. O Sol, ele vai enviar os seus raios à Terra. Esses raios solares que são enviados à Terra, eles fazem o que? Qual o processo? Eles vão aquecendo a Terra. E ao aquecer a Terra, as plantas, os rios, os mares, os oceanos, vai se elevando o que para a atmosfera? Os gases, que são conhecidos como gases do efeito estufa. Qual que é a função desses gases? Isso mesmo, a função desses gases é manter a temperatura térmica do planeta, ou seja, para que o nosso planeta tenha o quê? Vida dos animais, das plantas e dos seres humanos. E agora, nós já relembramos a aula anterior. Nós vamos ter um objetivo para essa aula. Vamos ver qual o objetivo que é? Entender por que acontece o aquecimento global. Ontem foi efeito estufa e hoje é aquecimento global. Então agora nós vamos aprender um pouquinho mais, vamos ampliar o nosso conhecimento e vamos fazer a investigação do que é o aquecimento global. Para isso, eu convido vocês aí do outro lado, quarto e quinto ano, para me enviar o quê? Isso mesmo, as hipóteses. O que é o aquecimento global? Vamos lá? Vamos lá, quinto ano? É alguma coisa que aquece. Sim, o aquecimento global pode estar relacionado a algo que aquece. Segunda hipótese, o mundo está esquentando? Aquecimento, o mundo está esquentando, isso tem a relação. É o desmatamento, isso mesmo, é o desmatamento. Passa na TV, isso mesmo, em algum momento vocês devem ter visto passando algo sobre aquecimento global na TV. Qual que é a outra hipótese? É a fumaça no ar. Estão relacionando ali com o efeito estufa. Muito bem. Então vamos explicar um pouquinho agora numa imagem para vocês compararem a imagem que vocês viram do efeito estufa e agora para o aquecimento global. Vamos lá? Nossa, como mudou essa imagem! Quanta coisa aconteceu ali! O que está acontecendo nessa imagem? É uma imagem semelhante do efeito estufa, só que agora nós temos outros elementos ali. Quais elementos que nós temos? Uma fábrica, isso, quarto ano. As árvores que caíram, ou será que cortaram? Cortaram. Isso, quinto ano, as queimadas, e isso, os meios de transporte, né? Nós temos alguns exemplos de meio de transporte. Boa observação, quarto ano, a temperatura, deu uma modificada na temperatura, não é? E agora, o que aconteceu também na atmosfera? Tá cheio do quê? De nuvens. Essas nuvens representam o quê? Muito bem aí, quinto ano, os gases que são... Será que é de uma forma natural? Esses gases aí? Né? Não sei. E qual que é o indicativo que tem ali? O indicativo também mudou. Não está escrito efeito estufa. Está escrito CO2, que é o gás carbônico, não é? Então, o que aconteceu? O Sol, ele está jogando os raios, né, solares aqui na Terra para ocasionar o que? O efeito estufa, que é o efeito natural. Porém, o homem, né, ele está usando muito combustível e também jogando outros gases que ele está produzindo.
nas fábricas, com as queimadas, com o desmatamento, com os meios de transporte, com o uso dos combustíveis, né? Tem a queima de combustível e são gases poluentes, estão jogando os gases poluentes também aonde? Na atmosfera e formando um acúmulo desses gases poluentes. Desses gases poluentes, o principal é o gás carbônico. E agora, como será que é essa reação no nosso meio ambiente? O que vai ocasionar esse aquecimento global? Hein? Vamos verificar isso? Para isso, nós vamos relembrar o quê? A tarefa da aula anterior que vocês fizeram anotação para a experiência. Vamos relembrar os materiais? Uma lanterna de celular, um recipiente transparente, um pouco de leite e um pouco de água. Esses são os materiais necessários para a nossa experiência. Então, vamos para a nossa experiência. Para isso, né, eu não trouxe o meu celular, vou precisar emprestar o celular de uma pessoa. Então, agora eu vou chamar a professora Sil para vir me ajudar. Me empresta o celular aí, professora Sil. O celular aqui de uso pedagógico, tá bom? É só para nós fazermos a nossa experiência. Então, a professora Sil, né, vai utilizar a lanterna do celular. Para a nossa experiência, nós precisamos de água. O que vai acontecer aqui? Professora Sil, coloque aqui a luz para a gente verificar, tá? Aqui na nossa lanterninha, tá? Aqui. Agora a luz não está passando, mas aqui a luz é o sol. Pode abaixar um pouquinho mais. Aqui, ó, que ela fique aqui. Isso. Ó, começou a passar. A luz é o sol e aqui são os gases naturais, vai representado pela água. A luz do celular é o sol e os gases naturais, né, pelo efeito estufa, representado pela água, vai ser os gases do efeito estufa, que está sendo aqui representado. Eu vou encher esse copo quase até a borda. Tá vendo? Então, aqui, ó, para vocês verificarem, a luz, ela passa aqui pelo copo, tá? Vamos colocar aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Isso, olha aqui a luz. Ela passa aqui pelo copo, tá? Então, aqui, o efeito estufa, os raios solares vão passar e vão atingir a Terra. Daí, a gente vai pegar um pouco do leite e nós vamos colocar aqui para ver qual é o efeito dos gases que o ser humano joga para a atmosfera. O que ele ocasiona? Olha aqui. Primeiro, que a luz aqui desse copo, ela não vai passar com tranquilidade. Já não temos essa luz aqui na frente. O efeito estufa, né, os gases poluentes, eles vão prejudicar aquele aquecimento térmico do planeta. Então, os raios eles vão ter dificuldades para chegar até onde? Ao nosso planeta. Então, com a poluição, os raios solares eles vão ter dificuldades. E isso altera o efeito estufa. Altera o quê? O processo de vida na Terra. E isso também resulta em outras consequências que nós vamos ver agora no decorrer da aula. Muito obrigada, professora Silmara, por emprestar o celular, viu? A gente sempre precisa do outro para emprestar o celular. Vou deixar aqui do ladinho, né? E agora, como que nós vamos verificar o que acontece nesse efeito estufa com o meio ambiente? Né? Como que a gente vai ver isso no meio ambiente, né? Então, agora vamos ver uma foto para vocês verificarem. Olha só. Aqui é uma foto retirada de uma fonte confiável. Sempre nossa pesquisa tem que estar o quê? Muito bem em fontes confiáveis. Essa foto é de um amanhecer. O que nós verificamos? Nesse dia, os raios solares, eles estão normalmente tentando vir para a Terra, mas a cor está mais alaranjada, avermelhada. O que vai acontecer aqui? A poluição não permite que o calor emitido pelos raios solares chegue até a Terra, né? Então isso prejudica. Geralmente essa imagem, nós vamos ver ela no entardecer. E olha só como que esse ambiente está poluído, porque foi um dia pela manhã que isso aconteceu. Geralmente é onde? No entardecer. E essa foto, ela retrata um ambiente pela manhã. Então, no amanhecer isso já aconteceu. Imagine o acúmulo de poluição que tem nessa região. Agora a gente vai dar uma continuidade da nossa aula. Quais que são as consequências desse aquecimento global? Vamos lá? Nós temos duas imagens.
Vocês reconhecem esse local? Muito bem, aí 4º e 5º ano, é o alagado. Nós temos 2 imagens, uma de 2018 e uma de 2020, do mesmo local. O que acontece? Em 2018, nós temos água. Em 2020, a estiagem. Nós não temos mais água. Isso significa que quando o efeito estufa, que acontece de uma forma natural, ele tem interferência do homem, ele vai passar a ser o quê? O aquecimento global. E o que vai resultar esse aquecimento global? Ele vai resultar em várias diferenças no clima. Ou seja, vai ter regiões que vão ficar muito secas, outras vão sofrer com as enchentes, outras regiões vão estar o quê? Sofrendo com um frio intenso, vai ocasionar um desequilíbrio térmico aonde? No nosso planeta. E esse desequilíbrio térmico, né, ele pode ser evitado? Claro que pode. A emissão de gases que o ser humano emite, né, porque nós temos muitas tecnologias, nós temos uma grande emissão de gases, elas podem ser evitadas como? Por exemplo, hoje eu estou indo de carro para o meu trabalho. Só que eu decidi que eu vi que tem uma professora, uma colega minha que mora perto da minha casa. Então, ela também vai de carro. São 2 carros indo para o trabalho. O que eu peço para ela? Me dá uma carona. Um dia eu vou de carro, no outro dia vai você. E nós evitamos o quê? A emissão de gás. Utilizar o transporte público é uma maneira adequada também. Você vai utilizar o transporte público, você vai emitir, o teu veículo não vai emitir gás poluente, né? E vai ficar menos gases poluentes para o planeta. Nós também podemos o quê? Separar o lixo. Isso mesmo, nós podemos separar o lixo. Isso é algo muito importante, né? Então começa pela nossa casa. Nós vamos lá separar o lixo orgânico no lugar do lixo orgânico, o lixo que a gente vai ter, os resíduos de latinha, plástico, para o reciclável. Mas vocês conhecem como que é feita essa separação? Quais que são as latas que nós vamos fazer essa separação? Vamos lá? Então, aqui na nossa tela, nós temos algumas latas com as cores específicas que elas representam que material que vai ali. Então, o descarte dos materiais é a maneira correta para evitar a emissão de gases poluentes no planeta, em especial o gás carbônico. Então, vamos começar pela nossa casa, não é? Na escola, vocês já viram algumas dessas latas. A amarela eu tenho certeza que vocês viram, a verde também. Mas vamos relembrar aqui quais que são as cores e o material que vai ser indicado para aquela latinha de lixo. Na lixeira azul, papelão ou papel. Na vermelha, plástico ou isopor. Na verde, o vidro. Amarelo, metal. Preto, madeira. Laranja, materiais perigosos ou contaminados. Então, assim, vai ter locais específicos que trabalham com esse tipo de material que vão ter aquela laranja, por isso que a gente não conhece muito. A branca vocês já viram na unidade de saúde, não é? Que é para ambulatório ou serviços de saúde, que é o descarte correto desses materiais. A roxa, né, que são materiais radioativos, então só empresas específicas que trabalham com ela, ou laboratórios também. Marrom, orgânicos, como o resto de alimentos, né? Então vocês vão ter essa lixeira, o resto de alimento, na escola. Algumas escolas já têm essa lixeira na cor marrom, para que vocês coloquem o resto ali de comida, às vezes, né, que a gente não conseguiu, né, comer tudo, a gente coloca ali. Para quê? Porque ela vai virar adubo. E nós temos a cinza, que são resíduos gerais, que são resíduos não recicláveis ou resíduos misturados. E tem materiais que não são recicláveis. Para isso, para a gente saber mesmo qual a diferença desses materiais, nós temos que fazer o quê? Muito bem! Uma pesquisa, isso, em fontes confiáveis. E agora? Né? Vamos voltar às nossas hipóteses sobre o que é aquecimento global. É alguma coisa que aquece. O mundo está esquentando. Isso aí, 4º ano, é o desmatamento. Passa na TV, a gente já viu, né? O aquecimento global, passando muitas vezes no jornal. É a fumaça no ar. Essas foram nossas hipóteses. Ela tem relação com o nosso objetivo? Vamos ver lá? Atingimos o objetivo da aula?
Entender por que acontece o aquecimento global? Será que ele tem a ver? Né? Para isso, o que é o mesmo aquecimento global? É o aumento da temperatura da Terra que vem ocorrendo de forma acelerada nos últimos anos, causando alterações climáticas. Então, o aquecimento global, ele é o quê? A emissão dos gases feitas pelo homem. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai dificultar, né, o efeito estufa, porque vai ter um acúmulo de gases e vai acelerar o quê? O aumento da temperatura do planeta. E vai ocasionar desequilíbrios, dentre esses, o desequilíbrio climático que vocês falaram nas hipóteses de vocês. O que vai acontecer? Em alguns lugares vai ter estiagem, como na comparação da imagem que nós fizemos do alagado, né? Que é onde a empresa de água faz a captação de água que vem até nossas casas, né? Então veja a dificuldade dessa estiagem. E para isso nós vamos precisar de um número muito elevado de chuvas. Para quê? Para estabilizar tudo isso. Dessas questões que nós temos, né? Dessas alterações, nós temos que começar a ter o quê? Isso, um consumo mais consciente, cuidar do nosso planeta e sempre o quê? Pensar nas questões relacionadas à vida, a vida na Terra. Então, vamos emitir menos gases poluentes. A professora citou o quê? As lixeiras. Mas a gente pode também fazer outras medidas para isso. Isso depende de cada um de nós. Para isso, para que a gente fixe todas essas aulas que nós tivemos do efeito estufa e do aquecimento global, tem uma tarefa. Vamos ver a tarefa? A primeira tarefa é confeccionar um brinquedo com material reciclável, registrar por meio de foto e enviar para o programa. A segunda, realizar as atividades disponíveis no site da SME. Você pode copiar essas atividades no seu caderno e realizar as atividades elaboradas pela sua professora. Lembrando, as atividades que estão no site da SME vão ser corrigidas no programa. As atividades elaboradas pela professora você também tem que fazer para que você o quê? Amplie o seu conhecimento em ciências da natureza. A sugestão dos brinquedos, né, para você confeccionar, para que a gente não vá emitir, né, menos gases poluentes no meio ambiente, vocês têm aqui, ó. Nós temos aqui uma moto, nós temos também, né, outros brinquedos, um jogo da velha, né, as latinhas aqui, né. Todas elas foram brinquedos adaptados. Então, vocês vão usar a criatividade de vocês e vão desenvolver algum tipo de brinquedo e mandar a foto. Tudo bem? Vocês têm inúmeras possibilidades e muitas criatividades. E agora, como vocês já aprimoraram todo esse conhecimento e vão fazer as atividades, eu espero que vocês façam as tarefas com muita atenção. E também espero todos vocês para um próximo programa. Fiquem bem, fiquem todos muito bem e olha, fazendo as tarefas e ampliando o nosso conhecimento em ciências da natureza. Um beijo no coração! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Caso queira assistir novamente esse programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Anota aí, 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Eu sou o Guilherme da Escola São Jorge e esse é o meu caderno de atividades do Vem Aprender. Muito. Ficando imensa.
passa pra cá. Virou uma borboleta, voa, 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 borboleta. Voa, 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 borboleta. Voa, 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 borboleta. Vamos lá? 1, 2, Conte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem!